bastante pessoas aqui, glória a Deus pela sua vida. Gente, a gente está vivendo uma questão tão complicada que a gente olha para a televisão, uma briga sobre o coronavírus, notícia alarmista, notícia mais amena, e a gente vê uma grande polarização política também nas redes sociais, pessoas que estão desfazendo as suas amizades por pouco. Eu acho interessante que eu tinha até amigos, antes de 2016, antes do impeachment da Dilma, que eram meus amigos. Aí depois, por conta das minhas posições políticas, acabaram se afastando e saindo até das minhas redes sociais por conta de polarização política. Será que a política vale? Será que vale a pena a gente discutir, a gente brigar por causa de política? Porque político vai passar, gente. Os políticos vão passar, vão trocar, daqui a um tempo troca. Bolsonaro não vai ser mais presidente, vai entrar outro e a gente vai continuar nesse embate todo aí. E existe também essa briga aí por conta até do coronavírus. Uns defendem uma coisa, outros defendem outra, uns defendem a quarentena, tudo narrativa política. Nada dessa tem cunho científico. 90% não tem cunho científico, resposta científica. É tudo narrativa política para defender uma ideia, uma opinião. Se a ideia ou a opinião for do determinado líder, as pessoas elas gostam ou não por conta de um líder ou de outro, não tem nenhuma base. Ninguém fala, olha, o certo é isso porque a ciência diz isso. Não existe certo. O certo é o que a minha narrativa diz, e a gente está perdendo muita amizade, a gente está perdendo muitos relacionamentos por causa disso. Que Deus tenha misericórdia de nós nesse sentido aí. Que Deus tenha misericórdia de nós. Eu quero ler um texto com vocês, eu serei breve aqui na leitura do texto, tá? É Lucas capítulo 10. Lucas 10. Evangelho de Lucas capítulo 10. 10:38. Lucas 10:38. Marta e Maria. Tem bastante gente aqui. Diego, Alex, Rodrigão, Neide, Nelsinho. Deus abençoe vocês, viu? Fica aí com a gente até o final. Irmã Jandira, lá do Vale do Ribeira. Deus abençoe, minha irmã. Deus abençoe, minha irmã. Vamos abrir a sua Bíblia em Lucas 10:38. Estou esperando para que todos encontrem, para que haja tempo de você encontrar o texto para a gente poder ler. Diz assim: E aconteceu que, indo eles de caminho, entrou numa aldeia, e certa mulher por nome Marta o recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços e, aproximando-se, disse: Senhor, não te importas que minha irmã me deixe servir só? Dize-lhe, pois, que me ajude. E respondendo Jesus, disse-lhe: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas. Mas uma só é necessária, e Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. É um texto bem corriqueiro. Eu já preguei diversas vezes nesse texto, já falei diversas vezes sobre esse texto, mas vou falar mais uma vez. Eu gosto desse texto porque esse texto mostra um pouco do que nós somos no reino de Deus. Mostra um pouco do que nós somos. Eu percebo que não sei se você que está me ouvindo, se todos vocês estão me ouvindo, vocês frequentam uma igreja, mas em todas as igrejas sempre tem um grupo de pessoas que trabalham forte. Sempre tem um grupo de pessoas que são a linha de frente da igreja, são as pessoas que fazem acontecer os cultos. São os chamados levitas, biblicamente falando, que são aqueles que cuidam da organização do culto. Desde antes, eles cuidam durante, eles cuidam depois do culto. Eles cuidam antes preparando, durante, no serviço, servindo, colhendo ofertas, cuidando de uma coisa, de outra, servindo água, e depois na limpeza da igreja, na arrumação das cadeiras, enfim. Fato é, mostra um pouco do que nós somos no reino de Deus. E nós trabalhamos forte muitas vezes. A gente tem muito cristão, tem muito crente que em casa não é tão crente como ele é na igreja. Tem muito crente que na igreja ele é um santo homem de Deus, ele é uma pessoa que ele é irrepreensível, ele é uma pessoa que
é uma pessoa digna de ser copiada, mas em casa ele não é tudo isso. Que talvez, muitas vezes na cabeça dele, Deus ele mora na igreja, né? Então se Deus mora na igreja, eu tenho que ter uma ação diferenciada daquela que eu tenho na minha casa. Eu falo muitas vezes por mim, desde que eu me entendo por crente, eu trabalho bastante no reino. Eu me dedico bastante para o reino de Deus, desde começo de 2001, com teatro, música, e liderança de jovem, culto de jovem, pregação da palavra, direção de culto, e hoje dirigindo uma igreja, hoje como pastor de uma igreja. Eu percebo que, não só eu, mas eu penso que muitos dos que estão me ouvindo, aí vocês estão me ouvindo, vocês podem estar nessa mesma chamada aí de trabalho, de se dedicar tempo no trabalho de Deus. Aí olhando aqui para duas irmãs, a gente percebe que tem uma que está trabalhando bastante. Uma chamada Marta trabalhando bastante. E uma chamada Maria sentada aos pés de Jesus. E a que está trabalhando, ela se incomoda com a ociosidade da outra, que parece que não está fazendo nada, mas está sentada aos pés de Jesus. De repente Jesus foi na casa delas, né? Eram duas irmãs, Marta e Maria, que viviam em Betânia, as duas irmãs de Lázaro. Eram pessoas que quando Jesus ele visitava Betânia, ele sempre ficava acomodado na casa dessa família. A Lázaro era amigo dele. Lázaro é aquele acho que de João 11, que Jesus ressuscitou. E eu imagino que Marta ficou preocupada em fazer alguma coisa para Jesus comer, sabendo ela quem era Jesus, ela fazia de tudo para trabalhar para o reino. É o que muitas vezes nós fazemos. Enquanto isso, a outra sentava aos pés de Jesus, e quando Marta vai reclamar com Jesus de que Maria está sentada sem fazer nada, olha, talvez até assim, sabe quando tem duas irmãs e uma vai reclamar com o pai, que uma está lavando a louça, ó pai, eu estou lavando a louça, já limpei o chão, já dobrei a roupa e a fulana não faz nada, fica só na televisão e tal. Que aqui não é o caso, aqui ela não estava ociosa, ela estava sentada aos pés de Jesus ouvindo os seus ensinamentos. É por isso que Jesus diz assim, ó, Marta, Marta, você está muito ansiosa e afadigada com muitas coisas. Ele está dizendo o seguinte, que o trabalho muitas vezes nos deixam afadigados. Não sei se você, como eu, que trabalha muitas vezes no reino, a gente não consegue ouvir a palavra. A gente trabalha tanto que a gente não consegue ouvir a palavra, a gente não consegue dar atenção para a palavra porque a gente está ocupado com o serviço. Aí eu te pergunto, o que será que Deus está mais preocupado? Que a gente trabalhe ou que a gente ouça aquilo que Ele tem? E é por isso que Ele disse que você está muito afadigada e uma coisa só é necessária. E Maria escolheu essa. O que é a coisa necessária? É sentar aos pés de Jesus para ouvir dele, para aprender dele. Nós trabalhamos, nós servimos e muitas vezes nós não damos ouvido para a palavra de Deus. Muitas vezes nós somos impecáveis, como eu disse, no trabalho, na lida, no trabalho evangelístico. Mas quando é para obedecer a Deus, a gente tem a vida cheia de pecado, cheia de mentira, cheia de adultério, cheia de traição, cheia de palavrão, cheia de fofoca, cheia de intriga. E ele está dizendo que a parte mais importante é sentar e ouvir a palavra dele. Então, gente, ele não está dizendo que trabalhar é errado. O que ele está dizendo é que se você deixar de ouvir para trabalhar, é errado. Você não pode deixar de ouvir para trabalhar. Ouvir é muito mais importante do que trabalhar. O servir é emprestar o teu ouvido para que ele possa te ouvir. Sabe por quê? Porque quando Cristo, eu disse isso na igreja há um tempo atrás, que a maior chamada de Cristo na terra, o maior objetivo de Cristo na terra era fazer discípulos. E fazer discípulos implica em ouvir. Fazer discípulo implica em ouvir e aplicar a palavra dele. Então o que eu quero dizer com isso é que Cristo não veio buscar mãos para trabalhar para ele, veio buscar ouvidos para ouvir. Porque uma vez que você ouve, uma vez que você dá ouvido, você vai evangelizar. Marcos 16, né? Marcos 16, 15, ide por todo mundo e pregar o evangelho. Por quê? Eu vou pregar o evangelho porque eu ouvi. Eu vou amar a Deus sobre todas as coisas, o primeiro mandamento. E amar o próximo como a mim mesmo. Porque eu ouvi. Se eu não der ouvido para Cristo, como é que eu vou fazer aquilo que Ele quer de verdade? Então por isso que Ele disse que a melhor parte é ouvir. Porque você só vai trabalhar de uma forma eficaz no reino de Deus se você aprender a ouvir aquilo que Jesus Cristo tem para nós.
Então essa é a palavra de Deus para você que está me ouvindo. Ouça aquilo que Deus tem para tu e para mim e para a tua vida, que nós possamos ouvir aquilo que Deus tem para a minha vida e aquilo que Deus tem para a tua vida. Tá? Trabalhe sim, porque muitas vezes a gente se preocupa em fazer a obra de caridade. Ah, porque eu tenho que ajudar o pobre. Peraí, tem mesmo. Claro que tem. Mas e ouvir Jesus? Você acha que você ajudar o pobre, você vai ser salvo por isso? Não vai. Mais importante é ouvir. Ele disse aqui, ó, trabalhar não é mais importante. É obra. Servir Jesus é obra. A Bíblia diz que a fé ela tem que andar juntamente com a obra. A fé sem obras ela é morta. A obra sem fé também. Então você tem que ouvir para que você possa aprender. Você vai praticar a boa obra de servir o pobre, de ajudar o pobre, de alimentar o necessitado. Porque a fé sem obras ela é morta. Mas você precisa aprender a ouvir. Aprenda a ouvir Jesus Cristo. Aprenda a obedecer. Eu disse algumas semanas sobre aceitar Jesus. Aceitar Jesus é se submeter a Ele, a sua palavra. É obedecer, é ouvir a palavra de Jesus Cristo. Então, ouça aquilo que Ele tem para as nossas vidas. E o que Ele tem para nós é obediência. É que nós possamos obedecê-lo, ficar debaixo das suas mãos poderosas. Então, a melhor parte não é servir, não é trabalhar, não é correr, não é fazer isso, não é fazer aquilo. É parar para ouvi-lo, assim como Maria fez. Amém? Que eu e você possamos ser Maria nessa noite, a ponto de pararmos para ouvir aquilo que Jesus Cristo tem para as nossas vidas. Enquanto eu oro, eu peço que você coloque na live aqui os teus pedidos, tá? Se você tiver um pedido, coloca aí. E a Marta vai estar acompanhando aqui a live, ela vai falar para mim quais são as pessoas e quais são os pedidos, tá? Eu quero orar e pedir para que Deus te abra a mente. Meu Deus, no nome de Jesus, visita as pessoas que estão nos ouvindo, que elas possam obedecer a Tua palavra, que elas possam viver para obedecer a Ti, que possa deixar um pouco os afazeres domésticos, afazeres até mesmo eclesiásticos, afazeres na igreja, e que elas possam parar para ouvir aquilo que o Senhor tem para a vida delas, Senhor. Porque nós só vamos saber o caminho se o Senhor nos mostrar. Nós só vamos saber o que fazer se aprendermos a ouvir, porque sairemos sem destino, sairemos como um cego guiando um outro monte de cego, mas que o Senhor possa nos ajudar a ouvir, a aprender de Ti, a guardar as Tuas palavras, a guardar os Teus mandamentos, a guardar tudo aquilo que o Senhor tem ensinado, porque a Tua palavra diz, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quem tem ouvidos, precisamos ouvir. As pessoas estão sedentas, as pessoas estão se perdendo muitas vezes, porque falta pessoas para ouvir, para poder alimentá-los. Que nós possamos ouvir para que sejamos a voz do que clama no deserto. Que nós possamos ouvir para que sejamos aí, Deus eterno, em nome de Jesus Cristo, a Tua voz, ó Deus, no ouvido daquele que precisa ouvir a Tua voz. Fala conosco, Deus, e abra nossa mente para que sejamos a Tua palavra.